Salve, galera do canal Futebol na Veia, galera do Facebook aí que me segue. Entrando então, fazendo esse vídeo para vocês para falar do último dia então da janela de transferências aqui do Brasil, do futebol brasileiro. Vamos falar mais obviamente sobre Inter e Grêmio, que é os que mais nos interessam para nós aqui do Sul, tá? E algumas curiosidades depois durante o vídeo. Bom, o Grêmio tentou a contratação então do zagueiro Pedro Henrique do Atlético Paranaense. Ele não teve o contrato dele renovado com o Atlético, porém o Atlético recusou as ofertas do Grêmio, tá? Seria uma grande contratação para o Atlético, na minha opinião. Seria provavelmente para ser um titular, tá? Mesmo com Jeromel e Kahneman. E tem o Bruno Vini que está lesionado agora. Teve uma lesão constatada na coxa. Jeromel, até pela idade, né, não consegue manter a mesma forma, ainda sendo para mim o melhor zagueiro do elenco do Grêmio, tá? O Kahneman, pelos cartões que ele toma, muitas vezes acaba que ele pode prejudicar e pode não atuar, e eu acho que o Pedro Henrique seria uma ótima contratação. Mas o Atlético recusou as tentativas do Grêmio, e o negócio a princípio, então, infelizmente não vai dar certo, tá? O Internacional, então, confirmou a contratação do lateral esquerdo Alexandre Bernabei, tá, de 23 anos. Ele veio do Celtic da Escócia, hein? Por um ano de empréstimo, o Alexander Bernabei. O Inter que só tem o René para aquela posição ali, que para mim é uma carência no grupo. Vou falar um pouquinho de cada notícia aqui, tá? Algumas curiosidades, tá? Como, por exemplo, os gastos da dupla Grenal nessa janela de transferência e suas contratações. Bom, o clube que mais gastou, tá, do Brasil foi o Flamengo, 160 milhões, tá? Destaque para a contratação do De La Cruz, um meia do River, um meia atacante, uma baita contratação, uma das melhores contratações dessa janela, possivelmente, por 78 milhões de reais, tá? O Flamengo pagou à vista. O Inter fez 8 contratações nessa janela e gastou cerca de 54 milhões, tá? 54 milhões 358 mil. O Inter trouxe 8 jogadores, tá? Robert Renan, Alário, o Ivan, o Johan, o Borré, o Wesley, o Bruno Gomes e o volante Fernando. Já o Grêmio fez 7 contratações, tá? Alguns por empréstimo, como o Soteldo. O Inter teve também o Bernabei, então, que fechou hoje, tá? Então o Inter, na verdade, teve 9 contratações. O Bernabei também veio por empréstimo. Assim como o Soteldo veio para o Grêmio por empréstimo. O Grêmio gastou 32 milhões e 600 reais, tá, em contratações. O Grêmio trouxe o Soteldo, o Dodi, o Marquezin, o Diego Costa, o Duqueiroz, o Mike e o Pavon. O Pavon que saiu bem em alguns jogos aí do Campeonato Gaúcho, tá? Diego Costa fez recém sua estreia. Acho que tem muito que mostrar ainda, tá? O Soteldo acabou se lesionando. Até houve a especulação que o Soteldo poderia ser vendido ao River e o Grêmio teria que cobrir essa proposta, mas o Grêmio garantiu o Soteldo, tá, para essa temporada. O Soteldo vai continuar no Grêmio. Pode que haja alguma outra contratação, mas acredito que não, tá? Que já são 19 horas de hoje, até a meia-noite tudo é possível, tá? Dupla Grenal pode acabar contratando alguém, algum negócio que eles acabaram por não divulgar, tá? Lembrando que o Grêmio joga então no próximo domingo, às 18h30 na Arena do Grêmio contra o Brasil de Pelotas pelas quartas de final do Gauchão, tá? O Grêmio joga pelo empate. Como chegou entre os 4, ele joga pelo empate para avançar para as semifinais. E o Inter joga no sábado, às 16h30 no Beira-Rio contra o São Luís. Lembrando que o São Luís vai ter um desfalque importante para esse duelo aí contra o Inter. O goleiro Raul foi comprado pelo Botafogo. O Botafogo veio e pagou a cláusula dele e não teve o que os gaúchos fizessem para segurar ele, tá? Mais algumas coisas, a lesão do Reinaldo, tá? O Reinaldo foi avaliado hoje de novo pela equipe médica do Grêmio. Ele que teve o rompimento parcial do ligamento lateral do joelho, ligamento cruzado. Eles querem ainda continuar com fisioterapia para ver se o Reinaldo volta a atuar o quanto antes, mas ainda não foi descartada a hipótese de ter que fazer uma cirurgia no Reinaldo. Então, acho que essas são as notícias mais importantes de hoje, tá? Para a dupla Grenal. Pode que surja mais alguma coisa, mas a princípio seria isso. Vamos falar agora sobre a Liga dos Campeões da Europa, tá? A maior competição de clubes do mundo. Teve 4 jogos, terça e quarta, das oitavas de final, tá? Os jogos de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, tá? Os resultados foram o seguinte: o Bayern ganhou do Lazio de 3-0, tá?
No agregado, o Bayern passou placar de 3-1. Destaque pro Harry Kane, tá? Que fez 2 dos 3 gols do Bayern nesse duelo, os 2 jogos de ida e volta, tá? A Real Sociedade perdeu pro Paris Saint-Germain de 2-1. O Paris Saint-Germain do Mbappé, hein? Voando o Mbappé. No agregado, 4-1 pro Paris Saint-Germain. Destaque pro Mbappé, que fez 3 dos 4 gols, tá? Dos jogos de ida e volta, o Mbappé fez 3 dos 4 gols. Um dos melhores jogadores do mundo disparado, o Mbappé. O Real Madrid, tá? O maior campeão da Liga dos Campeões da Europa, empatou ontem com o Leipzig, tá? Da Alemanha. Pelo placar de 1-1, mas passou de fase, hein? Ganhou o primeiro jogo de 1-0, então passou de fase. O Real Madrid, o destaque, a gente já sabe quem, né? Vinícius Júnior fez o gol do Real Madrid ontem, o gol do desafogo. Foi um jogo muito parelho. O melhor em campo provavelmente foi o goleiro do Real Madrid ontem. Mas o Real, com o peso da camisa e com a tradição que tem na Champions, acabou passando, tá? O Manchester City, bom, é a melhor engrenagem, eu diria, do futebol europeu hoje. O time do Guardiola, ele beira a perfeição, tá? O único defeito que eu vejo no Manchester City, da Inglaterra, do Guardiola, é que ele toma muitos gols. Mesmo tendo tomado um gol antes do Copenhague, ele sempre toma gol. Então o pessoal até brinca, sabe? Ambos marcam, é certo. O City sempre marca, mas ele sempre toma gols também. Porém, é um time que ataca muito. Enfim, o City ganhou de 3-1 do Copenhague e no placar agregado dos 2 jogos ficou 6-2. O destaque a gente já sabe, né? Erling Haaland, ele é um extraterrestre. Ele fez gol ontem de novo, hein, o Erling Haaland. E o City passou de fase. Para mim, o City é o favorito a ser campeão da Champions novamente, tá? Semana que vem terão os outros 4 jogos, tá? Os jogos de volta, então, das oitavas, os outros 4 jogos. Teremos Arsenal e Porto. O Porto venceu o primeiro jogo por 1-0. Barcelona e Napoli, tá? O primeiro jogo foi 1-1. Borussia Dortmund e PSV da Holanda. O primeiro jogo também foi 1-1. E Atlético de Madrid e Inter de Milão. O primeiro jogo foi 0-0. Agora, uma curiosidade, tá? Muito interessante. Que eu não tinha como não falar nesse vídeo, essa curiosidade, hein? Meus amigos, o Mbappé fez um gol contra o Real Sociedad ontem. E ele fez 100 metros em 10,9 segundos. Isso é 1 segundo abaixo do recordista mundial Usain Bolt, da Jamaica. O Usain Bolt fez em 9,38 segundos. Então vocês imaginam o Mbappé no campo, tendo que acompanhar a marcação à bola, conduzindo a bola. O Mbappé fez 100 metros em 10,9 segundos. O quão rápido é Kylian Mbappé. Para mim ele é um dos melhores jogadores do mundo, se não o melhor. Se hoje me perguntassem quem é o melhor jogador do mundo na atualidade, para mim seria sem dúvidas Kylian Mbappé. Então é isso aí. Essas foram as informações de hoje, tá? Muito futebol sempre, futebol na veia. Me sigam aí, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima.